Seja muito bem-vindo a mais um episódio do TCast. Esse é um episódio para você que busca proteger o patrimônio da sua família e da sua empresa com segurança jurídica e visão estratégica. Meu nome é Júlia Pradella e aqui comigo eu tenho o Alexandre Tonin para um episódio cheio de conteúdo relevante para você. O assunto do nosso episódio hoje é um assunto bem... Como é que eu vou dizer? Não é contraditória a palavra, mas é reflexiva, talvez. Reflexiva, porque eu Bem fiquei, reflexivo. viu? Se a nossa empresa, a tua empresa que está nos assistindo, não funciona sem você, você não é o dono. Você é o funcionário mais caro dela. É isso, Alexandre? Não responderei essa pergunta, mas vamos dialogar muito sobre ela. Mas antes de tudo, gostaria aqui de apresentar não só a figura do Ney, mas também como um grande amigo. O Ney foi uma pessoa muito importante para mim quando eu precisei fazer uma virada de chave de carreira, onde que às vezes a gente fica nesse limbo, né, de não saber exatamente para onde ir, às vezes falta um pouco de coragem, às vezes falta um pouco de incentivo, e desde a época que o Ney foi treinador, coach, consultor, desde épocas de Febracis em si, e que foi um momento muito importante para mim que eu consegui fazer uma boa virada de chave, uma virada inclusive segura, né, e tem muito a ver aqui com o nosso episódio, muito a ver. Então, Ney, seja muito bem-vindo. Gostaria que se apresentasse aqui para os nossos ouvintes, né? E falasse também um pouquinho do teu trabalho, o que tu está fazendo hoje. Legal. Bom, primeiramente, muito obrigado pelo convite de vocês, Júlia, Alexandre. Oportunidade de estar aqui no TCast, né? E trazer um pouco daquilo que há alguns anos eu venho realizando, né? Mas você pediu para eu me apresentar, vou me apresentar como eu costumo me apresentar em todos os locais, tá? Eu sou o marido da Anne, pai da Cecília. Pronto, primeiro por aí, que é a minha base de vida, né? E, inclusive, estou aqui por conta delas. Eu costumo muito dizer isso e trabalho muito com o empreendedor e a gente fala muito do... Quando nós vamos falar de cultura, o porquê que a tua empresa existe, qual é o propósito da tua empresa, mas eu sempre confiei e acredito que existe antes do porquê, tem um porquê. Tem aquele fator que nos motiva, tem aquele fator que nos leva... O vinho de hoje é o nome do meu filho, ó. Olha aí. Homenagem ao Domênico. Aí depois a gente vai falar sobre isso. Ótimo. E então elas são minha base de vida, né, junto de Deus, que é a base principal dentro da minha família. E agora um pouquinho do que eu faço, isso sim, né? Nos conhecemos lá atrás, foi um prazerzaço naquele momento poder fazer parte de também um momento muito especial da tua vida, mas como treinador e durante 7 anos trabalhei numa empresa como parceiro, treinando pessoas na área do comportamento humano, desenvolvimento pessoal, através da metodologia do coaching. E antes de trabalhar com eles, eu tive a minha empresa de consultoria e educação empresarial. Encerrado o período ali com a Febracis, eu retomei essa empresa, né? Hoje ela tem um outro nome, tem uma outra formatação, que é a Base Educação Empresarial. O fundamento da base é exatamente construir um ecossistema onde o pequeno e médio empresário... É diferente do negócio da Febracis. Que é diferente, exato. Febracis, desenvolvimento pessoal, coaching, inteligência emocional, e a base é uma empresa de educação empresarial. Claro que nós entramos em contextos comportamentais, até porque já pega o primeiro, né? A empresa sempre vai ser o reflexo do dono. Então, eu não tenho como mudar e potencializar uma empresa se eu não antes também trabalhar a questão do dono nas suas verdades, suas crenças, suas convicções. Mas o propósito principal da base é ser um ecossistema onde o empresário, ao entrar, ele tem acesso a inúmeras soluções educacacionais ali dentro. Vai desde gestão estratégica, planejamento orçamentário financeiro, plano de marketing e as mais diversas áreas gerenciais. Eu quero só desmistificar uma coisa bem importante aí para quem nos ouve, porque o coaching, ele acabou sofrendo aqui no Brasil, enfim, porque se vinculou muito coach a charlatanismo pelo que se via na internet. Uhum. Mas quem fez um trabalho sério de coaching, quem conhece, sabe que não é assim, né? Então, infelizmente, se trouxe esse estigma, mas não é assim. Quando eu estive no Vale do Silício, eu aprendi uma coisa muito importante, que lá eles têm a figura do coach e do mentor como algo que ele é fundamental.
Por que fundamental? Porque lá se tem muito a cultura de que quem fez ou passou por determinadas situações tem a capacidade de te ensinar também a passar por essas situações. Por isso que eles falam que o Vale é o lugar das portas abertas, onde você consegue facilmente falar com um CEO, um CFO das empresas grandes, e eles fazem muito essa troca. Então, essa troca vem muito do mentor e do coach. Algo que o brasileiro, vinculado muito às coisas que ele vê na internet, ele trata tudo aquilo como um bloco só, e não é assim, né? Exatamente. E se você vai perguntar, e eu passei por isso boa parte da minha carreira, quero perguntar, quando a pessoa vinha e dizia, não, mas coaching é charlatanismo, coaching é palco. Tá, mas quem é o coach que você conhece? Exato. Aí, geralmente, as pessoas vão pegar um palestrante midiático, um empreendedor de palco, realmente, um cara que coletou ali meia dúzia de frases pré-prontas, montou uma palestra, montou um treinamento e está ministrando aquilo que nem mesmo ele construiu na vida dele. E as pessoas acabam criando um estereótipo do coach que não é. Né? O coaching ele tem uma metodologia e não tem nada a ver com o palco. Claro que nós vamos pegar alguns players do mercado que estão no palco, eles utilizam uma fração da estrutura do coaching dentro das suas narrativas. Mas o coaching ela é um método que tem um processo, que tem sessões, e aquela sessão ela tem início, tem meio, tem fim, tem uma ferramenta própria, tem um sistema de perguntas a ser feito. E aí, é claro, né? Talvez culturalmente isso foi permitido, que o brasileiro dá o jeitinho. Então eu pego aquilo ali, eu vejo que o cara tem sucesso, ele tem propriedade, mas se eu pegar meia dúzia de frases que ele usou que impactou o público e usar no meu discurso, eu também impacto. Então, isso vai sujando o ambiente. Se você está com um problema realmente psicológico, depressão, você não vai tratar isso com coach. Não. Começa por aí. Segunda coisa, se você vai esperando que o coach te diga o que fazer, também não é o profissional para você. Agora, se você quer chegar do ponto A ao ponto B e através de perguntas você consegue achar essas soluções, o coach é a pessoa certa para você. Então tem que se entender isso. E o mentor já é outra coisa. O mentor é aquele que passou por aquele processo empresarial, ou seja, algo parecido com você. No caso, eu vou dar o exemplo mais comum, que é de startups. Olha, eu tive uma startup, passei pelo processo de venda dela, vendi dela, conheço investidor, conheço tudo. Então eu estou preparado a ser mentor. Exato. Não significa que eu seja, mas eu estou preparado. Então, achei importante a gente desmistificar isso um pouco, até para levar isso como conhecimento, que a grande parte das pessoas, infelizmente, não tem esse conhecimento, né? Exatamente. E fica dentro de um estereótipo infundado, né? Porque se assimilou que coaching é aquilo ali que está no palco, e não é aquilo ali. Coaching tem método, tem processo, assim como tu bem disseste, a mentoria, né? Hoje eu trabalho com mentoria. Tá, mas qual foi o resultado que você atingiu? Cara, eu tenho mais de 2.000 empresários treinados e 6.000 horas de atendimento individual. Se eu for somar todos os resultados de clientes desses 6.000 horas de atendimento, cara, tem uma cacetada aqui de cases para te trazer e mostrar que é possível realizar. Então, vamos usar o Ney, então, agora, para responder uma pergunta, que é um outro questionamento. A Júlia começou hoje assim, ó. Ela estava provocativa já. Provocativa, início, né? Já no almoço ela estava provocativa, né? Se a sua empresa não funciona sem você, você é o dono, você é o funcionário mais caro dela, né? É provocativo. Mas a questão é o seguinte, né? A gente está virando, eu não sei que época que o pessoal está assistindo esse podcast, mas nós estamos virando um semestre agora. E muita gente já pensa o seguinte, olha, esse ano foi um ano difícil, porque Copa do Mundo, eleições pela frente, que é sempre um ano energeticamente mais pesado, feriados, etc. Eu espero passar o ano, ou não. Esse é o momento de começar. E o que fazer? Qual é o melhor momento para plantar uma árvore, né? Se eu quiser comer hoje? Maçã, quando é que é o melhor momento para plantar uma árvore? Não, o melhor momento era há 5, 6 anos atrás. Bom, eu não fiz, então é hoje. E geralmente o empresário vai chegar nesse ponto, era 6 anos atrás, 5, 10 anos atrás. Plantou? Não plantei. Está empreendendo do mesmo jeito, então é hoje. Vou esperar até o final do ano. Talvez não chegue até o final do ano.
Né? Mas vamos lá, eu gostei da frase provocativa, Júlia. Você começou no ponto, porque vamos desmistificar um pouquinho, eu vou começar por lá, depois eu vou chegar na tua pergunta aqui, tá, Alexandre? Porque olha só, se você é o funcionário, como é que é? Se você é o principal funcionário da sua empresa... Você não é o dono. Não é o dono, você é o funcionário mais bem pago só, né? Não. Você tem um alto emprego ali, né? Aqui, praticamente era essa a ideia. Se a sua empresa não funciona sem você, você não é o dono, você é o funcionário mais caro dela. E nós precisamos entender as etapas de uma empresa. Né? Porque o que acontece? Eu venho mentorando inúmeras empresas, desde a pequena, a média, algumas grandes, não chego na grande exatamente porque a mentoria pressupõe já ter alcançado resultados, né? E aí o cara lá da pequena, ou o pequeno empreendedor, ouve algo assim, cara, ele fica desesperado. Ele, o que eu tô fazendo de errado? E às vezes o cara já tá ali há 1 ano e meio, 2 anos, 3 anos no negócio, e ele, cara, eu tô fazendo errado isso aqui, eu tô fazendo errado, tô fazendo errado. Eu disse, não, para aí, calma aí, respira, vamos olhar aqui o teu histórico. Pá, realmente, o primeiro semestre da tua empresa foi bem empreendedor aventureiro, mas depois você avançou, você profissionalizou, contratou 1, contratou 2... Poxa, a operação você não conseguiu tirar das suas costas ainda. Mas, entende? Existe uma fase de rampagem de funcionário, existe uma fase de rampagem de empreendedor também. No período inicial, cara, sendo bem sério, assim, olhando num ambiente genérico, generalista aqui, 2, 3 anos de empresa, tem que estar no operacional. Você tem que estar tocando venda, reunião de venda, prospecção de cliente, abertura de mercado, abertura de... Por quê? Cara, eu estou na fase de construção de caixa. Se eu não consolidar um caixa, se eu não consolidar uma base de clientes, se eu não estruturar um processo comercial, essa empresa nunca vai parar em pé. Então, os primeiros 2, 3 anos... Agora, vamos lá. Você tem o Domênico, né? Tá com quantos anos? 1 e 4. 1 e 4. Você vai entender aqui. Vamos ver se você vai vir junto comigo. O Domênico hoje usa fralda ainda? Sim. Ótimo. Então, o Domênico, ele não sabe ainda se limpar. Não. Então, é óbvio que vocês compreendem que o Domênico, volta e meia, você sente o cheirinho. Sou pai também. Então, você vai lá e fez caca aqui. Vamos ter que trocar Agora a fralda. Ele mesmo já faz assim, ó. Mas já evoluímos. Ele mesmo já viu o que ele faz e já chama atenção. Bom, mas aí que tá. Vamos lá. Dá um salto comigo. O Domênico agora está com 6 anos. O Domênico agora fez as necessidades dele na fralda. Hoje você entende que é natural. Com 6 anos você vai entender que é natural? Não, tem alguma coisa errada. Tem coisa errada. Mas tudo bem, ali com 4, 5 anos, ele já sabe a hora de fazer, aonde fazer, mas ele talvez não saiba bem como se limpar ainda. E você tolera ele. Não ficou bem limpo. Aí, como um bom pai, vai lá, ajuda. Bom, mas aí vamos jogar agora 10 anos para frente, 15 anos. Pô, se ele fizer nas calças, concorda comigo? Ele tá com problema. Uhum. Agora, se ele passar por você sentir um cheiro e dizer, cara, tu não te limpou direito, tá com problema. É disfuncional. É disfuncional. A empresa é a mesma coisa. Pô, eu tô com 2, 3 anos, a depender do meu modelo, do meu setor, cara, eu tô numa fase onde eu tenho que fazer tudo. Eu tenho que estar no operacional. E eu fui meio idiota. Meio não, né? Fui um idiota completo no início. Quem não foi? Quando eu dizia assim, cara, eu vou ensinar o povo a sair do operacional, tem que sair do operacional. Que nem a palestra do meu irmão, não seja o próximo idiota. Né? Exato. Eu era ele conta que ele foi o idiota. E eu ia pro cara e dizia, cara, eu vou te ajudar a sair do operacional. Aí eu entrava lá, o cara tava com 3 anos de operação. Não, tu não vai sair do operacional, não. Você vai ficar no operacional. E outra, não saia do operacional nunca mais. Só um operacional de alta relevância, não um operacional de básico, né? O que eu acho difícil, né, em algumas profissões, né, o próprio direito tem um pouco disso, porque a faculdade inteira não ensina, não tem uma cadeira de contabilidade, uma cadeira de finanças e nem uma cadeira de gestão, o que é um absurdo, porque você forma um profissional para ser processualista, não para gerir seu próprio negócio. Então, você precisa saber que você tem que saber fazer marketing, você tem que saber fazer vendas, você tem que fazer gestão. Financeiro. Então, nós, embora já tenhamos uma carreira, eu já tenho uma carreira de mais de 20 anos, o escritório é relativamente novo.
todo ano a gente dá um upgrade de equipamento, software financeiro. Inova Agora a gente está processo. desenvolvendo um novo software próprio nosso, inclusive com ferramentas de IA, e sempre melhorando o processo, sempre melhorando, porque se tu permanecer sempre igual, é essa disfuncionalidade, né? Exato. Mas o que eu vejo, assim, no direito, em algumas outras profissões, que depende do profissional autônomo, a que eu mais gosto de trazer como exemplo é do luthier de instrumentos. E esse é até um fato, assim, o meu luthier, o Ney sabe que eu tenho vários instrumentos lá, que eu gosto disso, ele sempre levava ali umas 3 semanas, 4 para me entregar o instrumento. Na última vez, ele me demorou 4 meses. E eu fui lá e perguntei, cara, o que tá acontecendo? Cara, eu tô com muita coisa que não tá dando volta. Eu falei, tu tá com o teu negócio errado. Primeiro lugar, ele tentou ter um funcionário e não deu certo. Eu disse para ele, então tu tem que imediatamente aumentar teu preço e diminuir a demanda. Se tu tá com muita procura e isso tá te rendendo, tu não quer expandir, tu tem que melhorar esse teu negócio, porque senão não vai dar certo. Os próximos clientes que levarem 4 meses não voltam mais, cara. E aí quando tu começar a perder vários, vai ficar difícil voltar e recuperar. Então é melhor tu aumentar o preço e ficar quem é fiel e fica, né, do que tu se manter assim. A outra questão é o seguinte, muitos dos luthiers, o cara assim, eu fazia um excelente violão. Aí eu começo a crescer, ter muita procura. O que é natural esse cara fazer? Contratar um outro cara para fazer o violão e ele passa a ser gerente. Mas ele nunca gostou de ser gerente, ele gostava de fazer prazer violão, do artesanal. né? Então, esse entendimento, né, do que delegar das partes, de tu não deixar fazer aquilo que tu faz bem. O próprio advogado gosta de processo, gosta de peticionar, gosta de estudar. Vai fazer gestão do escritório, pode ser que ele não seja a pessoa certa para fazer isso. Como é que faz essa relação? Então, você usa o exemplo do luthier, eu uso muito o exemplo das clínicas de estética e odontologia. Já atendi algumas. Porque geralmente o dentista, ele é um apaixonado, ele estudou anos para fazer um procedimento ali, né? Ortodontia, cirurgião, alguma coisa assim. Só que ele está ali, ele tem 3, 4 salas de atendimento, ele montou um consultório, tem 3, 4 salas, uma é a dele, a outra é da esposa, ou de um sobrinho, ou de um filho que está trabalhando ali, ele tem 2 salas, tem 2 dentistas que ocupam aquelas salas ali, mas ele, cara, é um caos a empresa. Não tem gestão financeira, não tem previsibilidade de receita, de qualidade não dos tem outros. gestão de qualidade, cara, é um caos. Que se a sala do lado entrega, mas o nome na placa é o dele. Né? Exatamente. E às vezes ele até tem sala e não tem quem queira trabalhar. Óbvio, né? Onde o jardim não é bonito, as borboletas não vão fazer parte, não vão querer estar aqui. Isso é bom. Então, prepara o jardim para que eles queiram, né? E eu disse, o que é o jardim de um dentista? Cara, ele quer equipamento, ele quer os utensílios todos ali da melhor qualidade, bem esterilizados, ele quer um assistente, ele quer agenda cheia. Cara, na hora que você der tudo isso aqui para ele, pelo amor de Deus, você está economizando o tempo, energia e dinheiro dele aqui, ele só vem aqui e faz o que ele mais ama. Só qual é o problema, Alexandre? Esse dentista, ele é um apaixonado, que eu digo, cara, é difícil tirar dentista do mocho, que é o banquinho que eles ficam, né? Cara, porque... mas aí agora eu não vou mais atender meus pacientes. Eu amo meus pacientes. Tá, mas você ama mais os pacientes ou você é empresária? Se você ama os pacientes, você está com um custo de ocupação estrutural aqui enorme. Monta uma sala única. Você aumenta teu preço. Escala em preço, então, já que você não vai conseguir escalar através de múltiplos prestadores de serviço. Então, cara, escala em preço aqui, aumenta teu preço. Só que saiba de uma coisa. O dia que você faltar, essa receita aqui essa fonte de receita está fechada. Agora, se você quer montar uma empresa, inevitavelmente você vai ter que fazer gestão. Eu espero que ele tenha o que eu tenho, né? Um seguro. Pronto. Eu tenho um seguro que se eu tiver que parar de trabalhar, ele vai cobrir o tempo que eu tiver que ficar fora. Exato. Por doença, óbvio. Sim. E eu trago isso para eles que gestão vai exigir de você tempo para gerenciar áreas. Você vai ter que aprender sobre gestão financeira, gestão tributária, gestão de contratos, gestão de pessoas, gestão comercial, gestão de margem. Mas aí eu não quero. Essa semana ainda fiz uma chamada com uma moça que queria contratar o serviço. E eu trouxe essas 2 realidades para ela. Você quer
ficar onde você está, fonoaudióloga. Você quer ficar onde está, trabalhando como fonoaudióloga, que você ama fazer atendimento dos seus pacientes, ou você quer montar um centro clínico especializado, tal. Com centro clínico, você vai ter que aprender a fazer outras coisas aqui. Ela, não, Deus o livre, eu não quero isso para minha vida. Minha vida é tão tranquila, tão boa, eu tenho meus pacientes fixos, eu tenho minha receita. Então, pensa bem. Porque se você quiser vir para cá e eu for trabalhar com você isso aqui, eu vou, de certa maneira, esquecer um pouco a prestadora de serviço. Porque uma empresa como essa daqui vai exigir de você capacitação. Agora, não quer, cara, vai se tornar a melhor fonoaudióloga da tua região, do estado, sabe? Vai fazer o teu melhor para isso. E escala em preço. Sim. Né? Então, essa decisão é uma decisão que não é simples, principalmente para o autônomo. Né? Agora, o que se torna disfuncional? Pô, se torna disfuncional, eu estou numa empresa de 5 anos, 6 anos, 10 anos. E é muito comum. Cara, e eu não tenho áreas gerenciais tocadas com uma liderança, com autonomia, com visão. Eu no centro da... Até eu começo fazendo o organograma e eles montam o organograma. Eu digo, tá, mas esse organograma é assim mesmo? Você está em cima ou será que você está no meio e você tem um monte de assessor? O assessor da área comercial, o assessor do marketing, o assessor do financeiro, porque parece que nenhum deles tem nem capacitação e nem liderança para tocar essas áreas, porque todos eles dependem de você. Aí entra aquilo, né? Se a empresa não vive sem mim, eu estou só o funcionário mais bem pago aqui. E aí é burrice, né? Porque enquanto eu estou fazendo o trabalho do meu gerente financeiro, de marketing comercial, quem é que está fazendo a gestão estratégica da minha empresa? Quem é que está fazendo o meu? Exatamente. E aí eu vou voltar na tua pergunta, porque eu não esqueci dela. Estamos no meio do ano, um ano de Copa do Mundo. O que fazer? Saímos fora da Copa, né? E alguns clientes dizem, mas tem jogo da Copa. Eu disse, eu não sabia que o Ancelotti tinha te convocado. Me desculpa. Nós temos um vídeo desse, uma brincadeira que a gente fez com a estagiária no escritório. Que ela bate na porta e diz, estamos liberados para o jogo da Copa. E eu ligo para o Ancelotti e pergunto se ela foi convocada. Ela está na listagem? Não está. Não, então vai trabalhar. Então, cara, futebol. Daqui a pouquinho entra a política. E aí a gente já sabe que a atenção em geral do consumidor volta-se para isso. Nós temos um ano de feriados estendidos, muito grande. Cara, e o comércio como é que fica? E as vendas como ficam? Será que então eu espero finalizar o ano? Cara, nós não temos como mudar o que está fora. Não vamos mudar a Copa, não vamos mudar os feriados e não vamos mudar a política. Isso vai acontecer. Então eu tenho que tomar controle daquilo que está debaixo do meu guarda-chuva. O que está debaixo do meu guarda-chuva? Planejamento estratégico, visão de negócio, estruturação processual das áreas. Vamos pegar só a área comercial. É muito comum entrar lá e o gerente, os vendedores contarem aquela história triste de que o mercado está estagnado, o mercado está parado. Mas qual é o teu produto? Não dá para criar produto novo, não dá para... E eu ainda vou numa camada um pouquinho mais superficial. Você domina se o cliente vai dizer sim na hora da compra? Sim ou não na hora da venda? Não. Eu não tenho controle sobre... Sobre a decisão final, não. Então, sobre a decisão dele, tu não tem controle. Sobre o feriado, tem controle? Não. Sobre a política? Não. Sobre a Copa? Não. Então, nada disso tem controle. Então, isso que a gente faz? Estoicismo na veia. Tá lá. É condição. Viu a CIMED? O Brasil jogou, sua compra dobrou. Então, você ia na farmácia, comprava qualquer produto das linhas lá, enfim, que eles tinham, você recebia dobrado. Pronto. Isso é usar o que está no meu controle. Sei. Agora, eu pergunto para eles, número de clientes que você atrai todos os dias, número de clientes, vamos pegar o caso do varejo, que entram na loja, que entram e compram, que entram e não compram, dos que compram, quantos compram com adicional, qual é o ticket médio. Você tem tudo isso, adivinha só? Eles não têm. Você tem uma ideia. E ainda nas palestras que eu faço quando a gente trata de tecnologia, eu sempre lembro de um fato que é o seguinte. Pergunte se as pessoas têm a Alexa em casa. Se você tem a Alexa, tá. Então você faz um teste. Só que não vale se tu assinar o Amazon Music. Tu não pode assinar o Amazon Music. Lá. Você vai tomar banho e leva a Alexa no banheiro.
Quando você estiver lá ensaboando o cabelo ali, você fala assim, Alexa, tocar Roberto Carlos. Ela começa a cantar em espanhol e você diz, quero em português. Para assinar o Amazon Music, você vai... Aí você descobriu que ela tá te vendendo enquanto você estava tomando banho e tu tá preocupado com o cara da outra esquina. Exatamente. Você tá preocupado com o cara da outra esquina e esse negócio te vende até quando você tá tomando banho. Outro dia, meu filho, de 1 ano e pouco, tava com o controle na mão, mexendo, quando eu vi ele tava na Alexa lá, clicando já para daqui a pouco para dar um aceite Um upgrade. Um produto, né? Então, acho que isso é uma coisa, e é uma coisa também que eu falo bastante para a Júlia sobre isso, que até quem vende serviço. O serviço, você divide o serviço em 2 tipos de venda. A venda da autoridade, Sim. que a pessoa te compra pela autoridade que você tem, ou pelo produto. Então, você tem que criar produtos. Você tem que ter produtos para vender. E outra, você tem que ter produtos para vender de novo para essa pessoa. Porque se ele já te comprou uma vez, tem mais de 50% de chance dele te comprar de novo. Só que às vezes a gente não usa esse canal como proveito de simplesmente, olha, eu tenho essa solução para ti. Ele já tem aquela confiança anterior da contratação anterior. É muito mais fácil ele contratar de ti do que de outro, mas você tem que levar isso para ele. Exatamente. Ele não vai vir buscar o tempo inteiro. E a maioria hoje das nossas empresas aqui, elas são muito passivas. Passivas de estar lá, e até, por exemplo, no tributário, tá? Tributário tem inúmeras soluções para se fazer. A empresa está lá. De repente aparece um escritório lá do Paraná que tem uma solução específica lá. Exato. E eles contratam um monte de gente aqui que não foi oferecer. Né? Por quê? Porque eles estão lá esperando que você ofereça. Mas você tem que ter o canal. Exato. Tem uma pergunta que eu faço para o meu cliente, que inclusive foi a pergunta que... Você está lá no nascimento da base educação, tá aí. Por quê? Eu tinha o meu modelo de mentoria. Então, quando eu entro numa empresa, eu trabalho o quê? Primeira coisa, cultura. Então, vamos entrar na cultura organizacional. Tem missão, visão, valores, comportamentos ideais, comportamentos não tolerados, rotinas, reuniões, tudo ali. Não tem. Então, Se a gente o monta chefe tudo não isso. tá, como eu tomo uma decisão? Como que eu tomo uma decisão? Base na Dentro cultura. dos valores, qual valor está acima de outro valor. Então, toda essa hierarquia aqui, a gente trabalha ali dentro da cultura. E uma coisa é formatar a cultura, outra coisa é implementar. Então, dentro da mentoria, a gente formata a cultura e mecanismos de implementação dessa cultura. Não muda uma cultura em 2 dias, numa semana ou numa reunião. Eu mudo ao longo de 1 ano. Depois nós vamos para processo de gestão de pessoas, desenvolvimento de liderança, gestão e indicadores, tração, marketing, vendas. E ao longo de tudo isso, eu trabalho com o meu mentorado, a mentalidade. Mas faltam 2 elementos aqui que, em geral, o empresário não domina e se torna refém. Primeiro, gestão financeira. Eu não sou um exímio conhecedor da gestão financeira empresarial. Eu conheço o básico, e o básico, o fundamento já é bastante, às vezes, dependendo do cliente. Mas eu entendi o seguinte, muitas vezes esse cara me contratava, ao longo da mentoria, ele precisava de um mentor na área financeira. Eu disse, cara, eu não sou mentor na área financeira. Eu vou te indicar um parceiro. Vou te indicar um parceiro. Vou te indicar um parceiro. Até o dia que eu cheguei de seu parceiro. Você não quer ser sócio aqui de um negócio? Porque como parceria a gente já está trocando bastante figurinha. E o mesmo aconteceu num planejamento de marketing. Em geral, o empresário não sabe nada sobre gestão de marketing, nem planejamento de marketing. O que ele faz? Ele contrata uma agência que vendeu muito bem para ele paga ali um FII, paga um valor, paga o tráfego, e ele, na maioria das vezes que eu chego na empresa, ele já está na 3ª ou 4ª agência que ele está pagando, e ele diz, cara, os caras só vêm aqui e me tomam dinheiro e eu não entendo nada disso. E eu entendi, cara, esse cara, ele precisa de uma agência executora? Sim. Mas se ele não tiver educação nessa área, se ele não souber quais são os indicadores, como se montar um plano estratégico de marketing, como se posicionar no mercado, esse cara sempre vai ser refém de agências aproveitadoras. E nós temos gigantes no mercado que vendem a rodo, a maior do mercado, vende a rodo. Cara, cansei de atender clientes deles, chegava lá, o cara não sabia nem... quais eram as campanhas que ele já tinha rodado, o resultado de campanha, sabe? E aí eu fui entendendo Custo o seguinte... de aquisição de custo de cliente, aquisição... Não, nada. Cara, churn. Nada. Taxas E aí ele de se depara com um monte de torneira aberta, saindo dinheiro sem entender. Essa é uma coisa boa. A torneira aberta. Eu tive um negócio que era um restaurante e um bar. E aquilo eu pensava que a administração era sempre assim, fechar a torneira. O tempo inteiro. E esse é o trabalho. E era impressionante, porque se tu não tivesse todas as torneiras fechadas, o negócio dava prejuízo.
Ele só dava lucro quando toda a torneira tivesse fechada, o ar-condicionado desligado o tempo inteiro na vírgula. Na vírgula. Senão, dava prejuízo. Exatamente. E é o trabalho do gestor esse, né? Tá lá no dobre seus lucros. Sem, custo de empresa igual unha. Volta e meia você tem que fazer algum corte. Você tem que ir lá dar uma cortada. Então, custos é uma coisa que eu tenho que olhar todo o tempo, né? Eu sei que a Júlia tem mais frases assim para nos instigar aí. Traga mais para nós mais frases. Todo negócio nasce de um talento e quase todo negócio morre pelo mesmo talento sem gestão. Boa. Essa é a do luthier, né? Caramba, é verdade. É a do luthier. A questão é que o melhor confeiteiro da cidade pode ser o pior dono de confeitaria, né? Exato. Vale para advogado, vale para médico, vale para todas as profissões. Na palestra eu uso o exemplo da padaria. Que eu pergunto dentro da palestra em quem aqui tem padaria? E não tem ninguém. Eu digo, Júlia, você é dona da padaria, eu sou o padeiro agora. Que horas eu acordo? Que horas eu chego na padaria? Que horas a dona chega? E a galera fala, chega às 9 horas da manhã. Eu digo, pois é, mas eu estava lá desde que hora? Desde as 4h30, preparando a massa, assando, deixando fermentar, tudo. Porque aí você ensina, dá oportunidade, o cara vê que não está bem, sai e você acha ainda que, fiz tudo por ele, ingrato, etc. Não, eu levo para esse caminho aqui. Porque aí eu começo a passar o tempo, eu vejo, a Júlia chega às 9h. A Júlia, ela tá toda, né, o cabelo todo arrumado, né, atendendo o cliente lá na frente. A Júlia trocou de carro esse ano. O ano passado ela reformou a casa. Ela já comprou uma passagem no final do ano para a Europa com a família. Não, tem coisa errada aqui. Eu tô desde as 4 e pouco da manhã aqui. Eu sou o último a sair dessa empresa. Deixo tudo pronto para chegar às 4 e já ter as coisas pré-prontas. Eu tô me ferrando como padeiro aqui nos fundos e ela tá passeando na Europa, tem coisa errada. Quer saber de uma coisa? Dane-se a Júlia. Eu vou montar minha padaria. E aí ele entende uma coisa. Uma coisa era gerenciar ingredientes de um pão. Ele tem a doença do empreendedorismo do nível do Guerra. Exatamente. Falaremos ao final, hein? Muito do que vocês estão ouvindo hoje, vocês vão poder aprofundar depois na dica do livro. Boa. Esse podcast aqui, ele sempre ensina. Basta as pessoas pegarem o gancho. Pega o gancho. E eu acho que ela vive tudo isso que ela está vivendo porque eu dou conta da padaria dela. E se eu sair dessa padaria, dane-se ela. E aí eu faço o quê? Aí, claro, né? Dependendo da cultura e do clima, aí que eu saio mesmo. Quer saber que se dane a Júlia. Quanto tempo a Júlia vai levar para repor essa peça? Hoje a mão de obra está cada vez mais complexa, a reposição de mão de obra qualificada. Mas em média, ela vai levar... semanas? Ela vai levar de 3 semanas a 2 meses para repor uma peça. Não estou dizendo que o cara vai ter a mesma qualidade que eu, mas ela repõe. Agora, no outro dia, já que eu quero montar minha padaria, eu tenho que começar a me preocupar. Quem é que é meu fornecedor? Quanto tempo ele leva para me entregar? Qual o custo? Negociação. Tributo que eu tenho que pagar. Vou contratar alguém? Não vou contratar? Eu tenho custo de ocupação? Não, vou fazer de casa mesmo. Tá, ok, mas como é que eu prospecto o cliente? Tá, vou botar marketing? Ou será que eu só abro um Instagram, boto ali, eu acho que vai chover cliente para mim? Então, aí ele começa a se deparar que uma coisa é gerenciar ingredientes. Outra coisa é tu gerenciar uma máquina empresarial. São outras competências que ele não tinha. Aí acontece o que eu ouvi ontem de um cliente que começou agora comigo a mentoria. Ele disse, cara, que saudade do passado. Que é exatamente a dor que ele vai relatar aqui. Que saudade do tempo que não tinha nada disso aqui, era só eu como vendedor, fazia minha comissão, era o melhor vendedor da empresa, não tinha nada disso aqui para mim. Eu digo, pois então, resolveu empreender, agora paga o mito. Você tem 2 caminhos. Ou profissionaliza, e é para isso que eu estou aqui, ou retrocede. Vende tudo, demite, volta a ser o vendedor mais bem comissionado da empresa que você prestava serviço. Eu duvido que a empresa não vai querer você de volta. É natural, e são escolhas, né? Então, assim, a frase era, por favor, Júlia. Todo negócio nasce de um talento e quase todo negócio morre pelo mesmo talento sem gestão. E aí vem um desafio, principalmente nosso aqui brasileiro, né? Apesar de que isso é meio generalizado. Começo um negócio por uma paixão. O luthier, o dentista, o advogado ou alguma outra profissão. Agora, dificilmente você vai pegar um jovem, ensino médio, pensando, cara, eu vou montar minha empresa. Eu vou montar a padaria, eu vou montar meu supermercado, eu vou montar um negócio. Não, ele quer um ofício, na maioria das vezes. E esse ofício, ele vai
Se eu for um bom vendedor, razoável vendedor, eu vou fazer negócio, eu vou ter meus clientes, só tem uma hora que é a história da criança. Tem uma hora que se eu continuar fazendo só isso daqui, ok, eu tenho que decidir se esse é o tamanho que eu quero de negócio. E aí vamos lá, paguei fornecedor, ufa. Paguei a folha de pagamento, ufa. Paguei os impostos, ufa. Sobrou para dar uma pequena melhoria no prédio e eu consigo bancar aqui as escolas do filho, consigo bancar o plano de saúde da família e tem um churrasquinho no final de semana. A maioria está satisfeita com isso. E está tudo ok. Cada um sabe até onde quer levar a sua visão de futuro, né? E cada um sabe até que ponto quer desenvolver o seu negócio e se desenvolver como empresário também. Então, eu deixo isso muito claro para o meu cliente. Antes, até, quando a gente para trabalhar a visão de empresa, muitos deles se surpreendem, Alexandre, porque eu pego e falo assim, qual é a tua visão de vida? Aí ele dá ele estranha, porque então nós estamos falando do negócio dele o tempo todo. E eu digo, qual é a tua visão de vida? Ele diz, não, mas, sei lá, não parei para pensar nisso. Então, pensa. Porque a depender da tua visão de vida, ela vai ser prejudicada pela visão do negócio. Exatamente. E aí tu vai ter duas escolhas. Ou a vida passa a ser teu negócio, ou teu negócio passa a servir tua vida. E nós temos inúmeros casos de empreendedores, empresários, que no afã de crescimento empresarial, botaram a vida a serviço da empresa. E tá tudo certo, tá dentro dos valores dessa pessoa. O problema é o seguinte, se eu não tenho aliado isso com os meus porquém, eles vão pagar um preço que eles não pediram para pagar. Eu quero uma empresa gigante, uma multinacional. Concorda comigo que uma multinacional vai exigir tempo de preparação, tempo de execução, acompanhamento. Não tem carga horária de 8, 10 horas. São carga horária de 12, 14 horas, no mínimo, para tocar um negócio de maneira acelerada. A família está preparada para isso? Fez os alinhamentos em casa? Então, quando o cliente ele começa comigo um processo de mentoria, ele inevitavelmente vai passar pelos acordos de vida pessoal dele. Porque se ele quer profissionalizar e dar o próximo passo, ele precisa fazer os alinhamentos de base dele, né? Uma pergunta. Na prática, o que é trabalhar no negócio versus trabalhar pelo negócio? No início, a gente trabalha no negócio, ponto. Eu tenho que fazer o negócio dar certo. O que eu tenho que fazer? Tudo. Eu tenho que cuidar do meu marketing, do posicionamento da minha empresa, de captar cliente, de fazer reunião com o cliente, de fazer a entrega para o cliente, de ver se o cliente está satisfeito. Eu faço tudo. Então eu trabalho na empresa. Ok, mas tem uma hora que eu já comecei a contratar 1, 2, eu tenho 3 contratados. Vamos botar aqui uma média. De 5 a 10 contratados eu já tenho que começar. Já virou RH também. Exatamente. Então aqui eu já começo a empresa começa a pedir que eu trabalhe por ela e não mais nela. Porque se eu estou contratando, por óbvio, eu deveria ter processos claros e uma esteira de treinamento para essa galera chegar e saber o que fazer e não ficar toda hora lá. Seu Ney, como é que eu faço isso? Seu Ney, como é que eu procedo? Não. Tá tudo aqui, tá registrado, eu tenho processo, tem treinamento, você sabe o que fazer. Beleza, agora chegou a hora de eu trabalhar pela empresa. Trabalhar pela empresa não é nada mais, nada menos que fazer gestão de fato. Eu vou analisar dados, vou analisar relatório, vou analisar indicadores, vou saber não só fazer a análise, mas extrair dali uma visão estratégica para onde, melhores decisões, posicionamento da empresa, abertura de novos negócios. E eu falava antes, né? Tem áreas que o empresário nunca vai sair. Eu não consigo, sinceramente, ver até o médio grande, ele não sai da área comercial. E hoje nós vamos olhar, por exemplo, você deu o exemplo da CIMED. O João, ele trabalha na empresa ou pela empresa? Pela empresa. Pela empresa, mas tem horas que é na empresa, porque ele ainda faz rota de farmácia. Sim. Então, se você olhar, ele ainda está fazendo um trabalho operacional. Só que é um operacional de complexidade um pouco maior. Ele não vai lá repor medicação, ele não vai lá fazer pedido. Levar a presença dele em troca de fechar contrato pela autoridade que ele está criando no nome dele. Exatamente. Ao mesmo tempo que ele está num trabalho operacional na empresa, ele está fazendo aquilo ali porque aquilo ali é presença da marca lá naquela região, é levar a autoridade, é expandir, é criar confiança com o mercado, é dialogar com o mercado para entender a dor da farmácia. Quando ele está fazendo isso, tem gente que entende, por exemplo, assim, você está no negócio, Flávio Augusto, só fica dando palestra. Mas eu não estou trabalhando. Isso é comercial puro. Ele está fazendo o tempo inteiro pitch, venda e comercial e vendendo mais. Ele trabalha com negócio de educação.
né? Então ele está todo dia fazendo isso, né? Então, esse é o ponto que às vezes as pessoas acham que sair do operacional é parar, é trabalhar menos. E não existe trabalhar menos na vida do empreendedor. O cara Não que existe acha, isso. o cara que acha que sair do operacional é trabalhar menos, ele nunca fez um planejamento estratégico na vida. Ponto. Ele não sabe o que é a trabalheira e o quanto exige dele somente fazer a equipe dele acompanhar o planejamento estratégico. Você vai para dentro do planejamento estratégico, você fica lá 2 dias, 3 dias, a depender do tamanho da empresa, 4, 5 dias de planejamento. Você cria todo um plano, um pensamento estratégico para o ano. Ok, mas o planejamento estratégico não é um documento que os diretores botam dentro da gaveta e agora vão fazer o que o mercado... Não, eu estou antecipando jogadas, eu estou criando uma tese para vencer no meu mercado. Fazer a galera seguir o plano é extremamente complexo, é extremamente trabalhoso. E outra, né? O plano não foi feito para ser apenas executado, ele foi feito para ser executado e remanejado a cada... E a gente tem que entender que delegar não é perder o controle, é ampliar a presença. Exato. Né? Delegar é comprar horas. Delegar é comprar hora. Porque a maioria vai dizer assim, cara, não aguento mais, eu estou trabalhando 14 horas, não estou... Então tá na hora de contratar alguém. Porque provavelmente das tuas 14 horas você deva ter aí pelo menos metade de operacional de baixa complexidade. Isso aqui, olha, e aí voltamos na frase inicial da Júlia ali, quanto é que é teu valor de hora de trabalho? Aí eu faço ele escrever tanto, isso aqui vale minha hora. Agora, para fazer essa meia dúzia de coisas aqui, se você tivesse que contratar um estagiário, quanto é que te custaria? Se tivesse que contratar alguém que minimamente consiga executar esse operacional, seria um salário mínimo, mais algumas coisas ali. Então não tem lógica você estar fazendo isso daqui. E aí ele começa a entender o jogo. E aí, volta lá no que eu falei no início, muito disso está ligado ao sistema de convicções dele. Ele não confia, ele é um cara mais centralizador, controlador, ele é um cara que já foi muitas vezes, já foi passado para trás em negócios anteriores, ou vem com um sistema disfuncional de confiança, de delegação, de contar com outro, de casa. E aí daria um programa inteiro só para a gente falar disso. Entende? Eu tinha um cliente que ele lia todos os e-mails da empresa. Imagina todos. Só. De todos os setores, tudo ia para ele também, ele lia tudo. Ele sabia tudo o que estava acontecendo porque ele passava o dia lendo e-mail. Possibilidade. Se eu venho de uma infância de escassez e eu consegui construir um negócio, esse negócio me fez dar um salto, levou minha família. Você acha que eu vou deixar esse negócio quebrar em algum momento? Difícil. Olha o medo que eu tenho de voltar a uma vida de escassez, de privação, de miséria, de pobreza que seja. Então, geralmente, pessoas que fazem essa jornada sem um desenvolvimento pessoal, elas tendem a ser extremamente controladoras. Porque Deus o livre eu voltar a passar fome na vida ou fazer a minha família passar fome como um dia eu passei. E aí entende que o negócio sempre vai ser um reflexo do meu sistema de crenças. Meu sistema de convicções, o que eu acredito, o que eu não acredito, o que eu confio. E é a vida do empreendedor, né? O crescimento da empresa passa pelo crescimento do próprio empreendedor, e eu falo isso inclusive na palestra, eu pergunto, né, eu instigo eles, qual é o limite de crescimento da tua empresa? Não tem limite. Tem limite. Qual é o limite? Sei lá, acho que dobrar a empresa vai ser meu limite. Não é isso. Qual é o limite? Isso. Aí eu dou o exemplo do pequeno varejista de Brusque, que abria lá a cortina da lojinha todos os dias, limpava o balcão, expunha o bazar dele e vendia. Tá lá ainda. Entrar lá em Brusque, tá lá, mercadinho dele. O outro tem uma gigante no mercado, que é a Havan. E os dois começaram juntos. Tá, e tu vai me dizer que o limite... Qual é o limite agora? Será que o limite da Havan era ser aquele bazarzinho? Ou será que o limite do bazarzinho era esse aqui? Aí nós entendemos que, cara, a empresa é o tamanho do dono. Tem aquela questão de quanto você está disposto a assumir riscos, né? Total. Porque as empresas com esse nível de crescimento, a gente vê vários negócios, né? Como commodities principalmente, né? Farmácias, enfim. Se você para de crescer, você começa a ir para trás.
Porque a sua margem é muito baixa e você precisa ficar o tempo todo alavancando em crescimento. Corta. A Havan teve diversos problemas financeiros, mas eles chegaram lá no break-even em um determinado ponto e hoje eles são uma empresa bastante lucrativa, enfim, de tanto que eles conseguiram crescer e fazer essa virada, né? Então isso é uma coisa bem importante de entender. Olha, eu quero começar a crescer um monte, então você tem que estar preparado para o preço que você vai pagar com isso, porque tem vários... É um morro. Exatamente. É um morro. Exatamente. Nunca vai ser só subida, nunca vai ser só descida. É o tempo inteiro sobe e desce, você tem que estar ali firme para aguentar os revés e dar a volta, né? Então isso é uma coisa que a resiliência vale muito a conta, né? Muito. Da vez de ele tomar essa decisão. Não, eu vou ficar aqui, esse negócio está sustentando a minha família, está tudo certo e eu vou continuar aqui. Exatamente. E aí vem um ponto que é interessante, porque querer crescer, em geral, todo mundo quer. Ah, tem o desejo. Não, às vezes não é uma ambição, mas é um desejo de crescer. Só que quando eu não tenho minimamente o controle da minha empresa, e quando eu falo controle, não é o controle de saber tudo, mas, cara, pelo menos um plano orçamentário eu tenho que ter. Ou pelo menos entender qual é o raio-x financeiro da minha empresa. Vou te dar um exemplo de uma empresa que eu atendo aqui da região, não daqui necessariamente, mas da região. Fui para o planejamento estratégico, me contrataram para fazer o planejamento estratégico. Dentro do planejamento estratégico, eles vieram contando o lado mais legal de tudo, né? Nós vamos fazer essa melhoria, nós vamos fazer aquela melhoria. Inclusive, nós acabamos de comprar um terreno novo, nós vamos, até o final do ano, nós vamos levantar o prédio e vai ser uma nova loja. Legal, bacana. Vamos para o planejamento. E começamos o planejamento. No final do primeiro dia do planejamento, as reformas já foram estagnadas e a construção do prédio suspende. 2026 não é o ano para levantar esse prédio. Por quê? Porque no afã de crescimento, eles iam tirar um crédito daqui, uma linha de crédito dali, iam jogar para lá. Mas a empresa não tinha estrutura financeira para arcar com isso. Eu disse, cara, vocês iam botar uma corda no pescoço. Crescer sem estrutura não é crescimento, é acidente com data marcada. Total. O que esses caras iam fazer? Eles iam pegar uma linha de crédito, talvez com um bom juros ali, iam levantar o prédio. E depois? Cara, depois eles iam elevar a meta de faturamento deles 3 vezes para conseguir arcar com todo o custo que já existe, todo o novo custo, fora todos os novos que iriam gerar dentro daquela nova estrutura. Eles não estavam olhando para isso. Eles achavam que era só levantar o prédio, passar os equipamentos daqui para lá, jogar as pessoas para trabalhar lá e agora nós aumentamos. Cara, não é assim. E parece bobo, claro que eu estou trazendo aqui em linhas gerais, isso aqui é muito mais complexo, essa fala com eles, mas no final do primeiro dia de planejamento, eles disseram, cara, nós íamos nos matar durante 5 anos para vender o que nós nunca vendemos até hoje para conseguir sustentar esse prédio. E aí, ó, o prédio era o quê? Um desejo de crescimento, mas muito de ego. Entende? Esse é o problema. E tem uma frase, se eu não me engano, é do Peter Drucker, que vai dizer: a cultura engole o café no café. Engole a estratégia no café da manhã. Principalmente quando o ego do dono já devorou a cultura muito antes. Entende? A cultura devora, a estratégia devora. Mas antes da cultura devorar a estratégia, o ego do dono muitas vezes já destruiu a própria cultura da empresa. Então, nesse afã de crescer a qualquer custo, ele vai botando muita coisa em risco, né? Isso tudo me lembrou do episódio com a Patrícia Heck, onde ela falou muito sobre liderança dentro das empresas. Quem tu escolhe dentro da tua empresa para ser a liderança daquele setor. E ela fala no episódio justamente assim, tu tem alguém muito bom no operacional, ele faz o trabalho dele muito bem feito. E aí tu pensa que, por ele fazer o trabalho dele muito bem feito, ele é a pessoa certa para liderar a equipe que faz aquilo que ele faz. E ela coloca no episódio justamente que, na verdade, não é esta pessoa, necessariamente essa pessoa que tu vai tornar líder daquela equipe. Ela gosta de fazer aquilo que ela faz,
né? O operacional. Aí você tem que ver se ela tem jeito com pessoas, Exato. se ela tem essa capacidade para liderar, porque às vezes tu vai tornar um funcionário que é feliz fazendo o que ele faz num líder totalmente infeliz. Uhum. E aí, comparando isso com o empreendedorismo, é que nem o da padaria, né? Exatamente. Talvez ele era um padeiro feliz, mas olhou pro dono de uma forma até, digamos, um pouco invejosa. Uhum. E aí acabou abrindo o seu negócio e viu que não era bem assim. Exatamente, exatamente. E tudo isso que a gente falou até agora, que a gente está quase chegando no final, e eu já convido o Ney para a gente fazer um segundo episódio sem e continuar esse assunto. Pronto. Porque a gente não falou de análise de perfil comportamental, a gente não falou de um monte de coisa, infelizmente não dá tempo. Mas a gente quer deixar para vocês a dica do livro, de muitas das frases e muito do que a gente trouxe hoje, que o Ney vai trazer para nós Esse agora, aqui. a dica do livro. Trouxe o meu, viu? Esse aqui é o meu mesmo. O mito... Posso falar já? Claro. O Mito do Empreendedor, de Michael Gerber, né? Esse livro aqui. Leitura obrigatória dentro da minha mentoria. Contratou? Então, beleza. Então, já compra o Mito do Empreendedor. Ah, mas eu não sou de ler. Então, já começamos mal. Vamos lá, compra o livro, lê o livro e nós vamos começar o trabalho na sequência. Por que isso? Porque aqui o Michael Gerber, ele não é o cara mais hypado dentro da gestão. Assim. As pessoas gostam muito de falar de Rancharan, Jim Collins, e realmente são caras de um nível altíssimo na questão de doutrina e teoria da gestão. Peter Drucker. Né? Mas o Michael Gerber, ele me conquistou desde a primeira leitura, porque ele é o cara que fala para o pequeno e médio a linguagem do pequeno e médio. Ele pega toda a complexidade da gestão e adapta para o pequeno e médio empresário. E ele fala da dor do pequeno e médio empresário e mostra para o pequeno e médio empresário como começar a resolver esse problema. Eu não vou negar não, tá? O início da metodologia que eu uso hoje dentro da mentoria começou aqui. Quando eu não tinha nada, por onde eu começo, né? Eu não sei vocês são da culinária? Gostam? Um pouco. Se você me botar a fazer um pão hoje, eu não vou saber fazer um pão. Eu vou ter que pegar uma receita de alguém. Ah, sim. Então, Com quando eu certeza. comecei na mentoria empresarial, eu não tinha uma receita. Eu fui lá no Michael Gerber, li ele, entendi. Como é que a gente diz aqui? Modelei. Então, comecei a aplicar. Claro que aí depois, ao longo do tempo, eu fui aperfeiçoando, trazendo novas ferramentas, uma nova visão, uma nova forma de ser. Mas o Michael Gerber está no cerne da metodologia de consultoria e de mentoria que hoje eu aplico nas empresas. Né? Então ele vai trabalhar muito a questão exatamente os pontos, cultura da empresa, como montar um quadro organizacional dentro da empresa, dispor o organograma, trabalhar inicialmente os processos, e ele traz uma lógica ali muito interessante que não quer dizer que você precise vender sua empresa, mas você quer resolver sua dor de cabeça, quer sair do operacional, quer ser realmente um cara de visão estratégica dentro do negócio, prepare ela como se fosse vendida, ou para ser vendida. Então ele usa muito, por exemplo, o exemplo do McDonald's. Né? O McDonald's, você vai 10 horas da manhã, 16 horas e 22 horas. Você vai ser atendido por 3 pessoas diferentes, e se você pedir nos 3 horários um Big Mac, o Big Mac vem igual. Então ele tira aquela importância e necessidade do talento individual e traz esse... A pessoalidade, né? Tira a pessoalidade. Tira a pessoalidade e joga para dentro do processo. Uma empresa que tem processos claros, que tem uma gestão clara, menos o dono se torna dependente do camisa 10, do talento individual, que na maioria das vezes vai deixar o próprio dono do negócio engessado e refém. Se eu demitir esse cara vai levar minha carteira de cliente. Ou se eu demitir esse cara, quem é que vai fazer como ele faz? Só que o funcionário muitas vezes está entregando o resultado, mas é péssimo para a cultura da empresa. É um cara que joga contra o clima, joga contra a liderança, está tomado ali de um ego também. Né? Então o Michael Gerber vai ajudar, por exemplo, ele a lidar com esse tipo de situação. Eu acho muito bacana, viu? Sabe que não é só a Júlia lá no escritório que é das frases provocativas, né? Esses dias eu apareci lá e a primeira coisa que eu disse, bom dia, queria fazer uma pergunta para vocês. Vocês acham que vocês estão dando o melhor ou o seu máximo? Ai, papai. Vocês estão dando o seu melhor ou o seu máximo. Isso tem muito a ver com aquela história que é o seguinte, o pequeno e o grande empresário, eles têm as mesmas 24 horas.
O que muda é o que cada um faz com as horas que ele investe, como ele investe o tempo dele em cada uma delas. Pronto. Né? Então, acho que esse é o ponto, né? A gente, às vezes, tem que pagar um determinado preço em prol daquilo que a gente quer. E nossa dica de vinho de hoje, obviamente, então, já que o Ney começou falando da base dele, da filha dele, eu resolvi, então, trazer a minha homenagem ao meu filho, que é o Domênico, e esse é um Domênico, é um vinho da Salton, uma vinícola aqui de Bento Gonçalves, tá? Que faz... eles têm essa linha Domênico para vários tipos de uva, e eu estou me dando o trabalho de guardar várias safras dela para tomar com ele quando ele fizer 18 anos. Caraca. Então, lembrando o seguinte, pessoal, aí do legal. vinho, tá? Nem todo vinho é vinho de guarda. Nem todo vinho é vinho de guarda. Então, não é pela garrafa em si, mas é muitas vezes pelo processo, pelo tipo de uva. Então, você tem que guardar ela muito bem. Porque se ainda não é um vinho propício para vinho de guarda, provavelmente você daqui 15 anos vai tomar um vinho ruim. Né? Agora, se você vai pegar lá na França, Petrus, Romanée Conti, são vinhos para tomar com 50 anos ou mais. Tá? Então, a rolha importa, tudo isso importa. Tá? O Marcelin, especificamente, é um vinho muito fácil de beber. Tá? Eu não cheguei a olhar aqui, eles falam assim, que é feito com vinhedos, no caso lá de Bento Gonçalves, mas eles não falam aqui da passagem por barrica de carvalho, eu não achei, e eu acho que ele não é, porque ele parece um vinho muito leve, assim, ele não tem tanto aquele... O gosto, tem muita gente que não gosta muito do gosto mais amadeirado do vinho de baunilha. Então ele tem várias uvas, esse vinho. É um vinho bem acessível, inclusive, um preço muito bom. Você vê que pela garrafa já é um vinho pesado, ele é uma garrafa já de um vinho mais caro, mas você vai encontrar por preços acessíveis aí, volta e meia, nos mercados, e acho que vale bastante a pena você experimentar um vinho bem frutado e bem gastronômico, que é o Domênico. Esse é 2019, já tenho 20 lá. Olha aí. E já estou com outras uvas também guardando lá para o futuro, fazer essa degustação aí, se Deus nos permitir. E ficam as duas dicas, né? Uma leitura com vinho. Nossa, com a lareira. Uma tacinha de vinho, uma lareira no inverno e um livro na mão. Pronto. Ninguém quer guerra com ninguém, né? Sextou. É isso então, e aquela parte final, essa é a parte mais importante. Ney, Ai, Jesus. se você puder deixar uma mensagem para todo mundo que está ouvindo nosso podcast, uma mensagem inspiradora, qual Legal, seria? cara. Não para no meio do caminho. Né? Até vou tomar de propriedade. A pergunta do início, meio do ano. Exatamente. Não para no meio do caminho. Não para no meio do caminho. Entende? Poxa, você já pagou talvez um dos maiores preços até então, que é tomar um risco, abrir um negócio, apostar no seu sonho, apostar no seu projeto. Não tem nada que evidencie que isso que você começou até aqui é impossível. E talvez até se tivesse, seria melhor ainda, porque no impossível ninguém quer ir. Então a concorrência é baixíssima, já diria o Walt Disney. Mas não tem nenhuma evidência disso. Então o limite de crescimento, a velocidade de crescimento, só quem determina é você, na medida da sua preparação, porque a empresa jamais vai passar à sua frente se você resolver estagnar. Você estagnou, a empresa estagna também. Então, não para no meio do caminho. Se aquilo que você ainda não construiu como empresa até aqui, só tem uma explicação, é porque você ainda não sabe construir. Se você tivesse o conhecimento, a ferramenta, o acompanhamento, se estivesse inserido num ambiente certo, certamente a tua empresa já seria 10, 20, 30, 50, 100, 200% maior. Então, se ainda não é só porque você ainda não tem esses acessos. Então, não para. Busca um ambiente certo, busca o acompanhamento certo, busca o conhecimento certo. E, é claro, vou aproveitar para fazer o meu merchan, a Base Educação Empresarial está aqui exatamente para proporcionar isso para o empresário. Além de um ambiente de inúmeras mentorias, ele tem a convivência com outros empresários. O conhecimento não é de cima para baixo. O conhecimento é multilateral aqui. Todo mundo troca conhecimento com todo mundo. Porque o empresário, quando ele quer crescer, ele não vai buscar uma academia, não vai buscar uma universidade. Na prática, cara, eu preciso fazer meu negócio crescer. Eu vou ficar 4, 5 anos numa universidade? Não vou. Mas por que eu vou ficar 4 anos se eu tenho acesso ao Alexandre, que tem um conhecimento vasto? Eu vou perguntar para ele. Então, empresário aprende com empresário e ninguém constrói nada verdadeiramente grandioso sozinho. Por isso que nós estamos aqui. E o pessoal aqui da Balsa, né? Ó, o negócio do Ney é a base.
Aqui é a Balsa, tá? Produtora onde a gente faz esse brilhante. Eu não digo que o podcast é brilhante, mas o local, o espaço, assim, o pessoal que trabalha são brilhantes. E eles sempre fazem as coisas depois que eu peço para eles colocarem ali. Quando o Ney estava falando do Não Desiste lá, nós vamos colocar aquela imagem. Vocês lembram do cara que está lá no morro, chegando no diamante? No diamante. E que ele está lá, Martelando lá Uhum. e falta um tantinho Escavando. assim e ele desiste, ele vai embora. Né? Exatamente. Então, eu acho que tem que ficar assim o fundinho musical ali, aquela mensagem pro cara gravar, né? Então, assim, segunda-feira é hora de começar de novo. Exato. Né? E não precisa esperar o semestre o ano passar. É. Termina o final de semana, engole o choro, dá aquela resetada, né? E começa de novo. Começa de novo. Pergunta que eu te fiz ali agora no almoço. Quanto tempo você levou para programar isso? Você falou 4 horas e pouco ali. Era uma conversa nossa aqui de bastidor, tá? Cara, não é segunda. É hoje. Não sei que dia vai passar o episódio, mas hoje de noite. É a área comercial que tá faltando. Senta, entra pra internet. Hoje com inteligência artificial e número... Cara, o conhecimento hoje é commodity. Vai buscar o conhecimento, aplica, modela, traz alguém para perto. Não é para lá, é para cá. É hoje, né? E, óbvio, não esqueçam, por favor, isso a gente pede de coração, se inscreve no canal, deixa seu like, deixa seu comentário, isso ajuda a gente a melhorar esse podcast que está no YouTube e também no Spotify. Então, se você estiver na estrada, ouve no Spotify. Se você puder assistir, assiste no YouTube. Compartilha, manda para a família, manda para aquele seu amigo, seu parente empreendedor que está precisando daquele gás a mais, porque eu tenho certeza que muito do conhecimento que a gente obteve hoje com esse papo com o Ney aí vai ajudar vocês, né, Júlia? É isso aí. Então, até o próximo. Obrigado, até Obrigado. mais. Tchau, tchau.